Olá e sejam bem-vindos às conversas com os finalistas portugueses dos prémios Havant, que são entregues em Cannes a 26 de março. Agora vamos falar do Cascais Press Preview 2025, organizado pela Great Events para a Câmara Municipal de Cascais e a Associação Turismo de Cascais, que é finalista na categoria Influence and Media Relations. Mas antes de apresentar os meus convidados, vamos ver o vídeo de candidatura deste evento. Para falar comigo, os meus convidados são o Bernardo Correia de Barros, presidente do Turismo de Cascais, e a Bárbara Ribeiro e o Francisco Cerzedelo, da Great Events. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bernardo, como é que podemos descrever este evento, e porque é que sentiram a necessidade de o criar? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo, Rui, e com a Event Point, para falar mais uma vez de Cascais e aqui na presença da Great, nossa parceira neste evento, que basicamente aceitou o desafio de mostrarmos aos mídia em Portugal tudo aquilo que fazemos de bem em Cascais na área dos eventos. Portanto, um evento idealizado para mostrar em primeira mão à imprensa, aos nossos parceiros da imprensa que nos ajudam a levar a mensagem de Cascais ao mundo e apresentar o calendário dos eventos, cerca de 45 eventos com cariz internacional e com capacidade de atração turística também, naturalmente, que faz, e é por aí que fazemos uma grande parte da nossa dinamização económica e do tecido empresarial local, assim como da nossa hotelaria e por aí fora. Portanto, mostrarmos em primeira mão à nossa imprensa nacional e internacional os eventos do ano de 2025. Aqui estamos a referir ao ano de 2025, em que depois podemos dar mais pormenores sobre o evento, porque foi efetivamente algo fora da caixa, algo diferente, algo com capacidade para estarmos hoje nomeados para um dos melhores prémios para eventos do mundo, que são os Event Awards, que será em Cannes. Portanto, se calhar, deixo para as próximas perguntas o que é que aqui se passou tão extraordinário para estarmos nomeados. Mas passo a bola a ti outra vez, Rui. Ok, muito obrigado, Bernardo. Francisco e Bárbara, podem-nos explicar que briefing é que receberam e como é que de alguma maneira o transformaram num evento que depois se concretizou? Bem, antes de mais, obrigado e boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um bocadinho sobre este evento fantástico que tivemos a oportunidade de fazer
e que o Bernardo depositou em nós a confiança para o ajudar a fazer este evento. Na realidade, este é um evento muito especial, porque é um evento feito para jornalistas e organizadores de eventos que são muito solicitados e são convidados para um conjunto de eventos, e por isso aqui o briefing que nos passaram, o Bernardo e a sua equipa, foi como é que podemos surpreender todas essas pessoas, o que é que nós podemos fazer de diferente e que marque todos estes convidados. Querem partilhar connosco algumas das primeiras decisões que tiveram que tomar para, de alguma maneira, dar forma a este evento? Acho que a primeira decisão, e o Bernardo, acho que, apesar do Bernardo ter dito que havia muitas coisas que nós podíamos responder, há muitas coisas que, na realidade, têm o cunho do Sr. Presidente da Associação de Turismo de Cascais, que gosta de dar o seu cunho pessoal aos eventos que faz. E por isso, das primeiras decisões que tivemos foi decidir fazer algo mesmo diferente e algo que surpreendesse e que quebrasse tudo aquilo que são os eventos normais. E por isso, era claro para todos os envolvidos que iríamos sonhar, iríamos ser criativos, iríamos passar, porque Cascais é claramente uma forma diferente de estar na vida, e que o Turismo de Cascais e a Câmara de Cascais queriam passar isto a todos estes convidados. Mas, se calhar, Bernardo, tu diz isto de outra forma melhor. Repare, para fazermos um evento que é direcionado a jornalistas e que todos os organizadores de eventos em Cascais são convidados a estar, portanto, eu acho que em Cascais temos dos melhores eventos que acontecem no nosso país, tínhamos claramente que surpreender. Portanto, estamos a falar de os jornalistas que já viram tudo o que há de melhor no mundo, e os promotores de eventos também, para além dos seus próprios eventos, que são dos melhores do mundo, também vêm muitos eventos pelo mundo. Portanto, claramente tínhamos que fazer algo diferente e diferenciador, em que dessemos aqui uma volta 180 a tudo aquilo que é expectável no evento. A primeira decisão foi o espaço. Debatemos muito sobre que espaço é que íamos utilizar. Não era para ser o Casino do Estoril, o evento foi no Casino do Estoril, em primeira mão. O espaço que estava pensado, eu penso que era o Hipódromo Manuel Pessoa, ou o Jardim de Conde Castro Guimarães. Acho que estávamos aí numa primeira fase, e estávamos todos reunidos ao ar livre quando nos lembrámos do Casino Estoril. E assim que nasceu o Casino Estoril, a ideia foi, para darmos alguma coisa diferente, temos que fazer dos nossos convidados os artistas. Portanto, o evento foi todo montado à volta de os convidados serem artistas. E como eram artistas, teriam naturalmente que entrar pelo backstage. No backstage deparavam-se com experiências próprias de um backstage, como se um dia normal de backstage no Casino Estoril fosse, em que terias um guitarrista a preparar-se para subir a palco, terias uma cantora lírica, portanto o guitarrista, se me recordo, era do Cool Jazz, não estou em erro. A cantora de ópera que estava a ensaiar as cordas vocais era do Cascais Ópera. Depois todo o backstage coberto de fotografias dos vários eventos de Cascais das edições anteriores. Subias, passavas por um DJ do Cascais Atlantic Sunsets. Depois passavas por uma zona mais de relax, que era do Outfest, e começavas a subir as escadas de acesso ao palco, com fotografias de eventos que foram acontecendo ao longo dos anos em Cascais, e quando estás à porta do palco, tens um figurante nosso a pedir-te para bateres na madeira, para esperares um bocadinho, que ainda não está na tua altura de subir a palco, e que depois diz, vai, pode entrar, agora é a sua vez. E bates 3 vezes na madeira e sobes a palco, e quando sobes a palco, estás no palco do Casino Estoril, em que tudo é diferente. Portanto, as pessoas estão habituadas à visão do salão preto e prata. Portanto, tinhas o salão preto e prata à tua frente, tinhas o casino virado de pernas para o ar, com mesas no palco, com catering no palco, e toda a ativação estava em frente. Tínhamos uma superbike pendurada no teto,
tínhamos um Fórmula 1 no chão do Salão Preto e Prata, tínhamos um carro de rally no chão do Salão Preto e Prata, tínhamos 2 palcos, um das Festas do Mar, outro do Cool Jazz, onde aconteceram atuações de artistas que atuaram no ano 2025 nas patilhas do Salão Preto e Prata. Portanto, um monte de ativações dos próprios eventos a acontecerem no auditório do Salão de Preto e Prata, e os artistas, tanto os senhores jornalistas como os organizadores de evento, em cima do palco. Portanto, foi completamente fora da caixa virar todo um conceito de Salão Preto e Prata. Ao contrário, tudo isto naturalmente em parceria com o nosso parceiro Casino Estoril também. Portanto, as ideias não são de um, as ideias não são de outras, as ideias são de uma panóplia de pessoas e de mentes criativas, tanto da Great como da Câmara Municipal de Cascais e do Turismo de Cascais, que em conjunto foram burilando ideias para que o evento decorresse desta forma e tenha tido a notoriedade que teve com um monte de pop-ups, de acontecimentos, de coisas que iam acontecendo de vários sítios no Salão Preto e Prata. Portanto, um bocadinho assim por alto, foi isto o evento. Francisco e Bárbara, o que é que, no vosso entender, terá contribuído para serem finalistas este ano nos Revent Awards? Foi esta subversão da lógica natural do evento, ou encontram aqui outros argumentos? Eu acho que, em primeiro lugar, a categoria para a qual estamos nomeados vai muito ao encontro do que é o nosso evento, não é? De influência e relação de mídia é o nosso principal target deste evento e, portanto, é uma categoria que se encaixa perfeitamente. Acho que este evento acaba por ser nomeado precisamente porque tem um storytelling muito próprio e que vem aqui transformar aquilo que se espera de uma conferência de imprensa e aquilo que é a expectativa de um jornalista comum a ir conhecer a calendarização anual de eventos, neste caso que é da Câmara, mas que poderia ser de outro sítio qualquer. Portanto, tornamos aqui algo respectável, um diferenciador. Complementando aqui, desculpa, Rui, no fundo é um bocadinho a narrativa toda e o contexto todo que o Bernardo caracterizou muito bem, no fundo, que explicou a dinâmica toda deste evento, que é completamente diferente daquilo que as pessoas estão à espera e surpreendente, com a aplicação que depois fizemos desse mesmo conceito. Porque uma coisa é só contar a história como o Bernardo contou muito bem. Outra coisa é depois a aplicação disto, porque na realidade envolvemos todos os parceiros dos muitos eventos que o Turismo de Cascais e a Câmara de Cascais fazem ao longo dos anos e fomos mostrando um bocadinho de cada um desses eventos nesse mesmo evento. Por isso, não só os nossos convidados, alguns deles se sentiam como parte deste evento, como os outros ficaram surpreendidos, não só por este evento espetacular e diferente que estávamos a criar, mas pela espetacularidade de todos os outros eventos e a fantástica oferta de eventos de programação que o Turismo de Cascais e a Câmara de Cascais têm ao longo do ano, que só por si já é surpreendente e marcante. Foi o mais desafiante do ponto de vista de produção? Foi articular todos esses parceiros, todos esses stakeholders envolvidos no evento? Ou houve outras coisas? Eu estou-me a rir, o Francisco vai contar de certeza. Francisco. Não. Foi ótimo, foi um prazer poder envolver todas estas pessoas a participarem neste evento. Foi com muito entusiasmo de todos os promotores de eventos que conseguimos marcar a participação de cada um deles neste evento. Foi até engraçado e criativo encontrarmos formas para todos eles marcarem a sua presença e comunicarem o que é que faziam a todas estas pessoas que lá estavam. Mas houve desafios muito maiores, porque nós próprios, e com a ideia de criar algo completamente diferente, de romper o status quo e romper aquilo que é o normal das coisas, nos lembrávamos de coisas que queríamos surpreender, queríamos fazer coisas difíceis. Por exemplo, eu não sei se posso dizer nomes, mas digamos que um dos owners deste evento, e que por acaso está aqui presente connosco, a determinada altura lançou o desafio: então, e porquê é que não pomos uma superbike que vai correr no próximo fim de semana num campeonato europeu? Porquê é que não a penduramos no ar no Casino de Estoril? E, como é óbvio, desafio aceito, e lá fizemos o evento com a moto pendurada. Isto é só um exemplo de pendurar uma superbike.
ligámos a vários pilotos portugueses de renome para saber de todas as condicionantes que teríamos que o fazer em segurança para os nossos convidados e em segurança mesmo para a própria moto, que ia correr e não se podia estragar. Mas, no fundo, este é só um dos exemplos dos desafios impossíveis ou difíceis de imaginar, digamos assim, porque impossíveis de realizar não são, mas difíceis de imaginar, que o Bernardo às vezes nos lança e que é um prazer para nós conseguir atingir objetivos e ir longe, mais longe do que as pessoas costumam imaginar. Desmontar metade do foyer para lá pôr um Fórmula 1, para pôr um Fórmula 1 dentro do preto e prata, também não é propriamente simples. A verdade é que as ideias umas vezes funcionam, outras não. É preciso, lá está, parceiros sérios e disponíveis para que acedam a estas ideias, e não há dificuldades. E a verdade é que, trabalhando com a Great, não temos dificuldades, temos soluções, e vamos tentar que essas soluções funcionem até ao momento em que pode acontecer, não dá mesmo, não é? Portanto, mas vamos dar a volta ao mundo para que isso aconteça. E nesse evento fizeram-se coisas incríveis, não impossíveis, claro, mas fizeram-se coisas incríveis que muito desafiantes, diria eu, que não percebo nada de logística, do ponto de vista logístico. Portanto, foi claramente um desafio superado, e depois tudo isto coadjuvado com uma apresentação também ela incrível, do atual Presidente da Câmara, na altura Vice-Presidente da Câmara, fez uma apresentação também muito envolvente, em que foi a cola destes momentos todos, e que deu também uma nobreza extra a este evento. Portanto, não poderemos nunca descurar a apresentação fantástica feita pelo atual Presidente da Câmara, Nuno Pítera Lopes. Há um elemento... Desculpa, se me sim, permites, vou só... claro. É claro, e o Bernardo ficou bem, isto, grande parte deste evento é aquilo que nós comunicamos em palco a todos aqueles convidados. E por isso, não só a apresentação do agora o atual Presidente da Câmara, como a forma como foram preparados os conteúdos para aquele ecrã e todas as mensagens que foram passadas, é o trabalho de muitas equipas, e na realidade isso é que faz toda a diferença nos objetivos final do evento, não é? A mensagem que conseguimos passar. Mas só voltando às coisas giras, porque eu acho que nestas conversas também é giro salientar as coisas que são diferentes e que surpreendem. Nós pusemos barcos à vela na fonte do casino, ou seja, na realidade tivemos muitos momentos de brainstorming e pura criatividade, e que procurávamos soluções para tornar coisas que nós achamos giras e fazê-las acontecer. E não são só giras. Chefs on Fire na rua. Exatamente. Chefs on Fire na porta do Mandarim. Não são só giras, porque são giras. Nós, na realidade, fazemos os eventos para eles serem marcantes e para ficarem na retina das pessoas. É isso que todos queremos. E para ajudar a passar a mensagem, que é o nosso objetivo. E foi isso que nós tentámos fazer. Encontrar forma de marcar as pessoas, mas marcar as pessoas focadas naquilo que queremos comunicar. Neste caso era a quantidade fantástica de eventos e os eventos fantásticos que acontecem em Cascais durante todo um ano. Eu ia perguntar ao Bernardo, porque de facto esta é uma questão que muitas das vezes os membros do júri de prémios internacionais levantam, é qual foi o verdadeiro retorno deste investimento? O que é que foi mais significativo na perspectiva do dono do evento, digamos assim? O nosso retorno vem de várias formas. O primeiro é com o sorriso dos senhores jornalistas, ou com os vários sorrisos que foram largando ao longo da cerimónia. Portanto, claramente foram impactados e surpreendidos com este programa extraordinário que foi apresentado, e que facilita em muito a vinda dos senhores jornalistas ao próprio do evento, quando ele se realiza no calendário anual. O segundo é o óbvio, é o retorno mediático que este evento teve, a quantidade de notícias, de posts e afins que foram gerados. Portanto, tanto os sorrisos, como o impacto gerado nas notícias na altura do Cascais Press Preview, como depois a presença dos senhores jornalistas nos eventos durante o calendário anual e as notícias que saíram desses mesmos eventos, levou-nos a crer que o Cascais Press Preview 2025 foi um sucesso, tanto que fizemos o Cascais Press Preview 2026, mas não é desse que estamos a falar aqui hoje. Certo. E esta pergunta é para todos. Houve algum momento, algum instante em que sentiram, ok, isto realmente foi mesmo no ponto
conseguimos aquilo que tínhamos sonhado? Acho que é quando está tudo montado e percebemos que, ok, aquelas ideias todas que tocámos em conjunto chegaram a um bom porto e temos este resultado espetacular e nunca ninguém tinha imaginado uma coisa assim. Ah, Bem, vou deixar o Bernardo ou Bernardo para o Francisco? final. Um, Sim. eu tive vários desses momentos. Já falámos aqui de algumas dessas, de alguns desses achievements que fomos conquistando, mas na realidade houve vários sonhos que nós tivemos e quisemos realizar neste evento e que fomos conseguindo fazer ao longo das montagens e ao longo do próprio evento e a preparação. Houve muitas alturas de preparação que nós estávamos verdadeiramente contentes com a execução daquilo que tínhamos sonhado. E não foi preciso chegar até ao final do evento para achar isto está espetacular. Foi na realidade, eu pelo menos fui tendo várias vezes durante o evento este sentimento está espetacular e via-se, a equipa de produção da Câmara de Cascais e do Turismo de Cascais é muito grande, a equipa da Grant envolvida também era grande, a equipa de todos os parceiros envolvidos era também uma equipa espetacular e olhar uns para os outros e ver o que estávamos a conseguir fazer é sempre um sentimento muito bom para quem gosta de fazer eventos, é a realização dos nossos sonhos, é espetacular. Eu ia dizer algo muito parecido com o Francisco. Eu tenho facilidade em visualizar as coisas. Eu consigo vê-las, efetivamente. E naturalmente vai passando por mim toda a parte criativa que é feita pela equipa de comunicação da Câmara Municipal de Cascais. Ver os materiais e validá-los que são sugeridos pela Great. Ver e visualizar onde é que vai ficar cada uma das coisas dentro do evento. Portanto, toda essa parte dir-me-ia que ia ser um sucesso, seguramente, assim os jornalistas aparecessem, porque se não aparecerem era claramente um insucesso, podíamos ter o melhor evento do mundo, e se os senhores jornalistas não aparecessem era um perfeito flop. Mas também esses indicadores eram bons. Portanto, para mim o momento em que eu senti isto vai ser incrível, porque todos os testes já tinham acontecido, foi quando o figurante que a Greta arranjou para estar na entrada de palco com a madeirinha para ser batida, para dar boa sorte, com os auscultadores a dizer espera só um bocadinho, e ele disse-me a mim que ele não me conhecia, espera só um bocadinho que ainda não pode entrar em palco, mas já vai entrar. E depois diz, vai, pode entrar. Eu nesse momento soube que ia ser incrível, porque a atmosfera não, o pináculo da atmosfera foi ali, talvez. Portanto, isto já vai ser inacreditável, porque tudo o resto está espetacular. Portanto, talvez para mim esse foi o momento em que eu soube, não, isto vai ser inacreditável. Porque eu já tinha visto a apresentação do Sr. Presidente de Câmara, que tínhamos estado a treinar, já tínhamos visto os materiais, já tínhamos visto os carros, os chefs on fire, tudo. A moto já tinha visto pendurada, o Fórmula 1 já estava lá dentro. Portanto, para mim foi esse o momento do isto vai ser um evento incrível e diferente. O pretexto para a nossa conversa de hoje são os prémios, os Havent. Qual é a importância, qual é o significado de serem finalistas nesta edição e o que é que representaria eventualmente poderem ganhar um prémio com este evento? Ui, se calhar começo eu e depois deixo Sim. para o Bernardo. Olha, Rico, estou aqui a olhar para a frente e na realidade temos a sorte de, nos 5 anos que a Great tem, já temos um conjunto de prémios nacionais e internacionais amealhados e, como tu sabes, é algo que nós gostamos e que nos enche de orgulho. Mas o melhor prémio que nós recebemos, e já o tínhamos recebido antes, mas foi hoje ouvir o Bernardo a falar, como falou agora, sobre a satisfação que ele teve quando entrou em palco e todos os momentos em que ele se sentiu realizado, porque nós fazemos os eventos para os nossos eventos, para os nossos clientes e não para os prémios. Neste caso, então, os clientes são parceiros, são alguém com quem nós acreditamos que as grandes equipas são grandes eventos e foi isso mesmo que aconteceu. Uma grande equipa de muitas empresas, de muitos parceiros diferentes, se juntou para fazer este grande evento. Isso é muito mais importante, esse reconhecimento e esse goodwill e essa satisfação no final de estar toda a gente contente, ultrapassámos muitas expectativas, os objetivos e aquilo que nos tínhamos proposto, isso é muito mais importante que os prémios. Como é óbvio, os prémios são um momento de reconhecimento, para nós também é importante, mas não é o mais importante. Do meu lado,
é sempre bom estar nomeado para prémios. A Great perguntou se podia candidatar o Cascais Press Preview 2025, claramente que sim. Mas primeira nomeação é já por si um reconhecimento. Ter o prémio seria naturalmente fantástico. Prémio este que é das equipas, não é? É da equipa da Great, é da equipa da Câmara Municipal de Cascais, e quando eu falo em Câmara Municipal de Cascais, reparem, é fotógrafos, os jornalistas que a Câmara Municipal de Cascais tem, os jornalistas, os escritores de conteúdos, os designers gráficos, é o departamento jurídico, é as relações públicas, são os nossos colegas da logística que ninguém dá por eles e que andam dia e noite a carregar baias, é da nossa equipa de ambiente que lá pôs as flores, é da nossa equipa do lixo, ninguém fala do lixo, em que a contratualização estava lá, o espaço foi limpo antes, a rua foi limpa, quer dizer, é dos jurídicos aos nossos colegas do lixo, passando por todas as unidades orgânicas que vocês podem imaginar, e outras tantas que colaboram durante os eventos ano após ano. Portanto, ter 45 eventos internacionais representa que só há 7 fins de semana que não há um evento internacional em Cascais. Mas há o Dia da Criança, que não é um evento internacional, há a corrida do Monte Pio, que não é considerado um evento nacional, há o evento da concentração de cães com a Fundação São Francisco de Assis nos Jardins do Casino Estoril e centenas de outros. E há uma série de colegas nossos que são invisíveis a maior parte das vezes e que este prémio também é deles e de todos aqueles que são mais visíveis, como é o meu caso. Não esquecendo, naturalmente, os colegas aqui do Turismo de Cascais que coadjuvam todas estas equipas e que acompanham nas suas mais variadas vertentes, desde, lá está, site, redes sociais, todas as pessoas que estão envolvidas. Portanto, este prémio a acontecer é o reconhecimento do trabalho deles, mas o reconhecimento maior é estarmos nos finalistas no meio de tantos eventos internacionais que muito me orgulham e muito orgulham também o Sr. Presidente de Câmara, que me pediu para transmitir isto também. Para terminar a nossa conversa, eu pedi um exercício que não é fácil, eu sei, mas se tivessem que resumir numa frase este evento, como é que resumiriam? Posso ser eu? Podes. Posso começar só? Podemos ter várias versões. Isto para mim foi o reinventar de um press preview. O reinventar de uma apresentação à imprensa. O reinventar de um local que toda a gente conhece. E por isso, a nossa tentativa, acho eu, e que foi conseguida, foi tentar surpreender todas estas pessoas, não só com o espaço, mas da forma como abordámos esse espaço e como recebemos e acolhemos todos os convidados. Isso foi mais do que uma frase. Peço desculpa. A minha frase este evento foi uma mudança de narrativa. Acho que é um resumo bom daquilo que fui entregando. Bernardo, para concluir. Eu usaria o novo slogan de Cascais, Cascais para toda a vida. E no Cascais para toda a vida entra que nem uma luva esta diferenciação, o fazer diferente, o jogar em equipa, ou vencemos juntos ou falhamos separadamente, ou a criatividade entre a diversidade. Portanto, este evento viu numa série de atributos que resume-se em Cascais para toda a vida. Muito bem. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Francisco. Obrigado, Bárbara. Esta foi uma conversa a pretexto dos Heavent Awards. Até breve. Muito obrigado. 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 Um abraço.